Olá, queridos irmãos, graça e paz. Eu me chamo William Santos, sou missionário na Segunda Igreja Batista em Aracaju e estou a serviço do Ministério Pastoral da Congregação Batista Calvário na região de Socorro. E neste momento eu queria convidá-los a juntamente comigo refletir à luz do texto de Malaquias uma breve devocional com o tema O Amor Eletivo de Deus. À luz do texto do capítulo 1 de Malaquias, versos de 1 a 5, nós vamos observar o que Deus, por meio do profeta, ensina ao povo de Israel. E antes de nós refletirmos nesse texto, eu queria fazer algumas breves considerações. Primeiro, nós precisamos considerar que o livro de Malaquias é escrito para um povo que havia saído do exílio na Babilônia. E esse povo saiu de lá com algumas expectativas. O povo queria a restauração do templo. Então, o primeiro templo havia sido destruído e eles queriam a reconstrução de um novo templo. O povo queria uma restauração de todo o ministério sacerdotal e o povo também queria uma libertação política e também uma independência financeira. Então, o povo de Israel ele sai com essas expectativas e à luz daquilo que nós refletiremos no texto de Malaquias, nós perceberemos que essas expectativas elas não são assim atendidas, saciadas. E eu queria, juntamente com os irmãos agora, meditar no texto de Malaquias, capítulo de número 1, versículos 1 a 5. Então vamos para a leitura do texto de Malaquias. Diz assim a palavra do Senhor no texto de Malaquias. Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos os vereis e direis, o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Meus irmãos, à luz do texto que nós acabamos de refletir, nós observamos aqui o Senhor proferindo uma grande sentença para o povo de Israel. Essa sentença, ela inicia, curiosamente, não com uma acusação, mas com uma declaração por parte do Senhor. O Senhor declara para o povo de Israel, eu sempre vos amei. Esse amor, ele não é um amor condicional, ele é um amor incondicional, independente daquilo que a nação de Israel fizesse, o Senhor sempre os amou. E é assim o amor de Deus para com o seu povo. Ele nos ama apesar de quem nós somos. E o texto continua com uma pergunta um pouco descarada, por assim dizer, do povo de Israel, dizendo em que o Senhor tem nos amado. Considerando o contexto da nação de Israel, em que é uma nação que vem pós o exílio, e lembrem, eles estavam com algumas expectativas. Eles queriam que o templo fosse reconstruído, ou melhor, que o templo fosse melhor do que o primeiro templo. Eles queriam uma independência nacional, eles queriam uma restauração espiritual e eles queriam também que o seu povo prosperasse novamente financeiramente. E nós sabemos que nesse contexto, infelizmente, ou melhor dizendo, essas coisas não acontecem. E por causa disso, eles refletem o amor de Deus a partir das circunstâncias. É como se o povo de Israel dissesse assim para o Senhor, como é que o Senhor diz ou afirma que nos ama se o templo que foi reconstruído é menor do que o templo de Salomão? Se o Senhor diz que nos ama, por que é que nós ainda estamos padecendo financeiramente? Porque ainda estamos enfrentando dificuldades financeiras. Se o Senhor nos ama, por que é que as nações à nossa volta continuam nos oprimindo e continuam nos perseguindo? Se o Senhor nos ama, por que é que os sacerdotes se encontram extremamente corrompidos? Então, essa é as alegações do povo de Israel. Essa pergunta do povo de Israel para o Senhor é
ao mesmo tempo, uma afirmativa, dizendo para Deus que as circunstâncias à sua volta diz o contrário daquilo que Deus havia afirmado. Mas o Senhor, ele responde ao povo de Israel. O Senhor mostra para Israel que o amor de Deus não está condicionado às circunstâncias à nossa volta, mas no amor que é eletivo, um amor incondicional, que independe das circunstâncias. E ele aponta para duas crianças no texto, Jacó e Esaú. Ele no ventre escolhe Jacó e aborrece Esaú, mostrando para nós duas crianças igualmente pequenas, que ainda não haviam nascido no ventre da sua mãe, filhas do mesmo pai, filhos da mesma linhagem, mas o Senhor escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. A pergunta que nós devemos fazer à luz dessa reflexão não é porque Deus não escolheu Esaú, mas porque Deus ainda assim escolhe a Jacó. Porque Esaú, nós vemos à luz do texto, veio de uma nação que trouxe muitos problemas, uma nação que não se voltou para Deus, uma nação que viveu distante do Senhor. O povo de Edom, os edonitas. O texto vai dizer que Deus ele castigou essa nação e por essa nação a sua ira se perdura para sempre. Mas, meus irmãos, nós compreendemos e conhecemos a história de Jacó. Nós sabemos que, do mesmo modo, Jacó também pecou. Jacó foi um homem com muitas falhas, mas ainda assim o Senhor o amou, mostrando para nós que o amor de Deus ele é incondicional. Apesar de quem nós somos, o Senhor continua nos amando. E é isso que o Senhor está ensinando para a nação de Israel. Apesar de quem eles são, o Senhor ainda assim os ama. Nação de Israel, nós compreendemos isso à luz de toda a história do Antigo Testamento narrada. Foi uma nação que se rebelou por várias vezes contra o Senhor. E ainda assim, ela permanece de pé até os dias de hoje. Isso é uma prova desse amor incondicional. Apesar de viver distantes de Deus, apesar de viver como se Deus não existisse, ainda assim, eles são preservados pelo poder soberano do nosso Senhor. E eu queria concluir, meus irmãos, refletindo algumas coisas com os irmãos. Primeiro, meus irmãos, nós devemos compreender que o amor de Deus, ele não depende das circunstâncias. Não importa a situação que você está vivendo no momento. Deus, ele te ama e esse amor está no fato dele ter lhe escolhido antes da fundação do mundo. Segundo, meus irmãos, se agarre e se debruce nesse amor. As adversidades da vida vai querer lhe distanciar desse amor. E eu queria convidá-la juntamente comigo a se agarrar nesse amor eletivo do nosso Senhor. E assim eu encerro essa devocional, não como um ponto final, mas com até breve, convidando vocês a continuar nos acompanhando em cada devocional que tem saído nas segundas-feiras. Que o Senhor assim te abençoe ricamente com esta palavra, assim como Ele tem abençoado também a minha vida. Paz e graça.